Sexta, sábado e domingo, e o GP de 1994 em San Marino entraria para a história como o GP mais trágico da Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, perdemos a lenda da Fórmula 1, o piloto Ayrton Senna. No dia 30 de abril, foi a vez de perder o piloto austríaco Roland Ratzenberger. E no dia 29 de abril, por muito pouco, não perderíamos mais um grande piloto brasileiro, Rubens Barrichello, que pilotava a Jordan e era o vice-líder da competição. O carro de Rubens Barrichello capotou por 2 vezes e caiu de cabeça para baixo, e ele foi retirado do carro e levado para o hospital inconsciente. Neste vídeo você vai compreender do ponto de vista anatômico e fisiológico se há a possibilidade do que Rubinho Barrichello afirmou acontecer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é um prazer ter você de volta aqui em nosso canal. Hoje iremos fazer uma pequena análise sobre a entrevista que Rubens Barrichello deu a Rafinha Bastos. Principalmente um comentário que ele fez sobre o acidente que aconteceu em Imola em 1994. Ele falou na reportagem que engoliu a própria língua, isso mesmo pessoal, e que ali no atendimento, quando ele estava inconsciente durante o atendimento, veio um médico e puxou. Será que há necessidade de puxar a língua? Ou melhor, será que a pessoa tem a capacidade de enrolar a língua e engolir? É isso que você vai ver nesse vídeo, tá bom pessoal? Mas eu quero que vocês ouçam comigo essa entrevista. É importante que vocês se atentem bastante ao que Rubens Barrichello está falando sobre o acidente dele, até que ele vai chegar no ponto onde ele fala sobre o socorro que ele recebeu. E é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo. Vamos lá, vamos ouvir. Tive meu acidente na sexta-feira do Ayrton Senna, que o fim de semana que o Ayrton morreu. Eu me acidentei, eu tive uma batida tão forte que eu engoli minha língua. Na porrada da cabeça, a língua foi para dentro. Então eu morri por 6 minutos até o cara conseguir tirar. Ouviram bem, né pessoal, o que ele falou? Ele disse que a pancada, a batida foi tão forte que ele engoliu a própria língua. Só que, pessoal, não existe a mínima possibilidade anatômica de uma pessoa engolir a própria língua, salvo se essa língua torou e ele a engoliu, literalmente, tá? Comeu a própria língua. Se isso não aconteceu, ou seja, ele ainda está com a sua língua intacta, então ele não engoliu a própria língua. Por quê? Porque a língua não tem o poder, não tem como a língua enrolar. Se fosse para acontecer essa questão de engolir a língua enrolaria, correto? Mas a língua, pessoal, é importante que vocês saibam, primeiramente, que a língua é um músculo, tá? E eu quero apresentar aqui a anatomia aqui da nossa língua para que vocês possam entender bem sobre esse assunto. Não apenas esse que Rubens Barrichello comentou, mas esse entre outros que envolvam essa questão de puxar a língua, de língua enrolar, tá bem? Mas é importante também que vocês saibam que Rubens Barrichello, ao falar que engoliu a língua ou a língua enrolou, ele não está errado. Por quê, pessoal? Existe essa crendice. Acredito, eu tenho certeza que muitos de vocês que muitos de vocês acreditam que a língua enrola. E muitos de vocês que já presenciaram alguém tendo uma crise convulsiva ou algum acidente que a pessoa estava inconsciente, com certeza vocês sabem, tem que puxar a língua, não é verdade? Quantas vezes vocês não já ouviram isso? Então, pessoal, é importante para que esse mito, isso é um mito, para que esse mito se acabe, é importante conhecer um pouco da anatomia, um pouco da fisiologia, para que vocês possam saber como funciona o nosso corpo. Possivelmente Rubens Barrichello não teve acesso a essa questão, a esse conhecimento, para que ele viesse a dizer, ó, a língua não enrolou, mas eu tive a perda de consciência e teve uma queda da língua, a qual tampava a questão da respiração, obstruía o fluxo respiratório e ele não iria conseguir respirar.
a atenção que o médico deu ao fazer uma manobra que vocês vão ver, essa manobra salvou a vida dele, tá bom? Pois bem, vamos lá, vamos entender essa questão da anatomia da língua para que vocês possam compreender o que realmente acontece. Vamos lá. É importante dessa parte aqui da língua, eu só quero que vocês vejam uma coisa, esse número aqui, 2 e 3, tá bom? Essa linha aqui, ela é chamada de frênulo lingual. O que é o frênulo lingual? O frênulo lingual, pessoal, ele funciona como um freio da língua. Isso mesmo. Vocês já ouviram falar em anquiloglossia? Não? Então, existem algumas crianças que nascem com essa condição chamada de anquiloglossia, ou seja, língua presa. Vocês já ouviram com isso? Vocês já ouviram falar? Ah, fulano tem uma língua presa. Então, pessoal, a língua presa é devido a essa questão do frênulo lingual. Ou seja, para tirar a língua presa, o médico vai levantar a linguinha da criança, ou o fonoaudiólogo, e faz um corte para liberar a língua da criança, tá bom? Isso aí é o tratamento cirúrgico para pequena cirurgia, né? Para liberar a língua presa, tá bom? Mas enfim, o número 2 e 3 mostra aí a questão do frênulo lingual. Se esse frênulo lingual não existisse, que seria o freio, aí poderia haver uma pequena possibilidade dessa língua dobrar. A língua é um músculo. Os músculos eles só funcionam à base de quê? A base de estímulo ou a base de um comando que você vai dar para o seu próprio corpo, correto? Por exemplo, você quer dobrar, na verdade, o seu cotovelo. Quando você realiza esse movimento de flexão, o que vai acontecer? Você vai ativar o músculo bíceps, ou seja, ele vai contrair para que o seu antebraço venha. Tá bom? E é justamente o que acontece com a nossa língua. Se você quiser colocar a sua língua no céu da boca, você vai fazer o quê? Vai subir a língua. Mas isso é um comando que você dá. É você que está fazendo, correto? Então, o paciente, no caso de Rubens Barrichello, que ficou inconsciente, ele não tem mais a questão de comando nem de língua, nem de nenhum dos seus músculos. Por quê? Porque ele está totalmente relaxado. Está totalmente inconsciente. Tá bom, Everton. Mas o que acontece então? Então, pessoal, a língua, ela faz uma coisa que chamamos de queda da língua. Ela não tem o movimento de subir e enrolar. A queda da língua, ela só vai um pouco para trás, tá bom? Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Pronto, está aqui, ó. Essa imagem em vermelho e em rosa é a nossa língua. Quando o paciente está inconsciente, conforme esse desenho, inconsciente, essa língua cai e obstrui as vias aéreas do paciente. Obstrui, ou seja, não há passagem, o ar não consegue passar nem pela boca, nem pelas vias nasais. Ou seja, o ar ele não passa para os nossos pulmões. Por quê? Porque a via aérea está sendo obstruída pela queda da língua, ok? Ou seja, essa língua aqui não está enrolada, ela caiu, simplesmente caiu. Aí sim obstrui a questão da passagem do ar. Existem essas manobras aqui, pessoal, que é justamente a que deve ser utilizada para desobstruir as vias aéreas de um paciente inconsciente. A da esquerda, que chama manobra frente, ela é chamada de chin lift. E a manobra de traction, aqui que diz manobra de tração da mandíbula, ela é chamada de jaw thrust, ok? Essas duas manobras, elas são utilizadas nesse caso. Porém, vocês não podem utilizar a manobra de chin lift ou de elevação da cabeça, ou inclinação da cabeça, perdão, vocês não devem utilizar em pacientes vítimas de trauma. Agora, pacientes vítimas de trauma, como Rubens Barrichello, sofreu um grave acidente, eles devem utilizar uma manobra chamada jaw thrust, que é o tracionamento da mandíbula, ou seja, colocar a mandíbula à frente, tá bom? Adiantando um pouco, existe também esta aqui, quando você está com um paciente inconsciente, que realizou a desobstrução das vias aéreas pela manobra de jaw thrust ou inclinação da cabeça, você não vai ficar o dia inteiro segurando o paciente com a cabeça inclinada ou muito menos tracionando a mandíbula do paciente, correto? Para isso, após essa manobra, a principal manobra de desobstrução das vias aéreas, existem os dispositivos de proteção das vias aéreas. Que dispositivos são esses? Por exemplo, dessa imagem, cânula de Guedel. Ela vai servir para segurar a língua, ou seja, por exemplo, digamos que essa parte aqui seja a nossa língua, tá? E aqui é a cânula de Guedel.
a língua está para trás. Quando a cânula de Guedel entrar aqui, ela vai fazer com que a língua venha para frente. Ou seja, fique reposicionada na sua posição original. E com isso, vai haver a passagem do fluxo de ar aqui e o paciente vai respirar tranquilamente. Tá? Tranquilo. Se o paciente está num Glasgow 8, 7, 6, 5, como vocês... Glasgow, pessoal, eu já falei em muitos vídeos anteriores. Se vocês perderam algum de nossos vídeos, é só não se preocupar que no final eu vou deixar um falando sobre essa questão de Glasgow, tá bom? Para que vocês possam compreender bem. Então, o paciente está com Glasgow de 8, 7, 6, bastante rebaixado. O que vai ser necessário? Vai ser necessário uma intubação orotraqueal, que é esse tubo aqui, o tubo da esquerda, tá bom? Que serve para proteger as vias aéreas do paciente. Além disso, esse tubo que está sendo visualizado nessa imagem, aqui no final, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque esse aqui chamamos de máscara laríngea. Também serve para proteger as vias aéreas. E aqui nessa pontinha vai ser encaixado um ambu, que é para o médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem realizar as insuflações através do ambu, onde o paciente vai jogar o ar para o pulmão do paciente para que ele possa respirar. E logo depois colocar um ventilador mecânico, tá bom? Então, aqui uma máscara laríngea. Futuramente irei fazer um vídeo sobre todos esses dispositivos para que quem tem curiosidade entender quais os dispositivos utilizados em pacientes com Covid, em pacientes vítimas de trauma, do suporte básico ao suporte avançado, tá bom? Então, pessoal, Rubens Barrichello possivelmente pode ter utilizado uma cânula de Guedel, caso ele não tenha sido entubado, eu não vi nada sobre isso, ou uma cânula de Guedel, depois que ele foi retirado do veículo, ou a intubação orotraqueal. Mas para quê? Para proteger as vias aéreas, tá bom? Aqui na frente tem uma foto, essa foto é extremamente importante. Quem não compreende o que eu falei agora para vocês, não vai compreender essa imagem. Sabe por quê? Deixa eu aproximar ela aqui para vocês. Observem aqui a imagem. Uma pessoa que acredita que a língua enrola, que alguém pode engolir a sua própria língua, vai verificar essa imagem e vai bater o pé e vai dizer: o médico estava puxando a língua do paciente. Não, pessoal. Ele está realizando exatamente a manobra de Jaw-Thrust. Deixa eu verificar. A manobra de Jaw-Thrust. Deixa eu voltar só um pouquinho para que vocês lembrem. Essa manobra aqui, ó. Só que ele estava de frente para o paciente, tá bom? Manobra Jaw-Thrust, ok? Vamos lá, deixa eu aproximar de novo e mostrar aqui para vocês. Como é que é essa manobra? Deixa eu pegar aqui o nosso modelo anatômico para que vocês possam compreender e visualizar a manobra. Observem aqui, que você observa que o rosto dele ficou assim, um pouco como se estivesse sendo pressionado. Exatamente isso. O médico, o socorrista, esse senhor, está com os 3 dedos aqui na angulação, aqui, ó, no ângulo da mandíbula, fazendo com que a mandíbula vá para frente. Quando essa mandíbula vai para frente, o que acontece? O descolamento da língua que estava obstruindo as vias aéreas de Rubens Barrichello, a língua vai para frente e o ar volta a circular normalmente, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui? Essa parte aqui é chamada de ângulo da mandíbula, exatamente onde o médico está pegando aqui, ó. Dessa forma. Opa, cadê? Aqui, ó. Ele está dessa forma, observe. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que essa mandíbula faça esse movimento aqui, ó, para frente. Para frente, observou? Só esse pequeno movimento aqui, um paciente inconsciente, esse pequeno movimento aqui, pessoal. Pronto, é isso aí que a manobra de Jaw-Thrust faz. Aqui, ó. Exatamente isso, ó. Posição normal, ok? Vou desobstruir as vias aéreas do paciente através do Jaw-Thrust. Mandíbula para frente. Segura aqui, fica aqui. Pronto. Quando a mandíbula está para frente, a língua vai junto, tá bom? Porque ela está colada na base, aqui na base. Ou seja, a língua ela vai junto na hora que o médico ou o socorrista ou quem estiver em treinamento em primeiros socorros realizar essa manobra. Pronto, já desobstruiu as vias aéreas do paciente. Justamente. Agora, o que as pessoas dizem? Não, mas se a língua enrola. Na hora, pessoal, que você realiza a abertura da mandíbula do paciente, que botar a sua mão aqui dentro, que for tentar puxar essa língua, esse paciente entrar em uma coisa chamada de crise convulsiva, pode dar adeus aos seus dedos. Por quê? Porque
o trismo, que a gente chama de trismo, é quando o paciente for apertar, durante a crise convulsiva, que ele aperta bastante as arcadas, e quando ele apertar, ele vai travar o seu dedo aqui, e é arriscado você perder seu dedo, torar o seu dedo. Exatamente, pessoal. Por isso que não existe essa teoria de botar a mão na boca do paciente e puxar a língua. Existem essas duas manobras que eu expliquei para vocês. Já o Trost, o médico não está realizando a inclinação da cabeça, chin lift. Por quê? Porque Rubens Barrichello sofreu um acidente, é uma vítima de trauma, e caso ele quisesse realizar a desobstrução das vias aéreas, realizando a manobra de chin lift, elevando a cabeça do paciente, ele podia fazer com que Rubens Barrichello viesse a adquirir uma coisa chamada de trauma raquimedular, vindo a ser um tetraplégico. Exatamente, pessoal. Por isso existem essas duas manobras. Uma pode ser utilizada para pacientes clínicos, chin lift, e a outra utilizada para pacientes traumatológicos, já o Trost. Entenderam, pessoal? Em resumo, língua enrola. A partir de hoje vocês sabem que não existe essa possibilidade. Rubens Barrichello estava errado ao falar que a língua dele alguém puxou e que ele engoliu? Não estava. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria da população acreditam neste mito que vem desde berço, vem desde criança, que vem se contando que a língua enrola, que deveria puxar e etc. Porém, quando uma pessoa realiza um curso de atendimento pré-hospitalar, um curso de primeiros socorros, vão entender exatamente o que eu expliquei isso para vocês, que não existe essa questão de puxar a língua e língua nunca vai enrolar, tá bem, pessoal? A língua jamais irá enrolar. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Se você gostou, comenta aí embaixo, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí também nos comentários que eu vou tentar esclarecer a cada um de vocês, tá bom? Então, lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!